Nobres pares, boa noite a todos que estão aqui, nas dependências da Câmara, mais uma vez, uma boa noite especial aí para o nosso presidente aí do Sindas, presidente Cosmo, que está aqui junto aqui com os agentes de endemias e com os agentes de saúde. Hoje nós temos aí uma importante votação, uma conquista da categoria aí que durou aí pelo menos 10 anos, a nível nacional, e hoje nós temos aqui enfim, presidente Cosmo, o envio aí do projeto de lei, por parte do gestor público municipal, para que a gente possa aqui hoje ler e fazer aqui, dar o parecer oral e seja votado ainda hoje. Essa é a vontade de todos. E quando eu digo até que enfim, presidente Cosmo e demais companheiros de prefeitura, é porque tem mais de um mês que, a pedido de vocês mesmos, eu já tinha encaminhado um requerimento para que essa lei já fosse preparada e enviada para cá com antecedência, para a gente não estar nesse corre-corre, como sempre. Me chamou a atenção uma coisa bem interessante, vereador Bastião. No dia 17, agora de junho, foi decretado aí o estado de calamidade do município de Coas Novas. Eu não sei o porquê de ser, como é que eu posso dizer, de ser decretado esse estado de calamidade, de emergência, devido à seca aqui no nosso município. Eu estou aqui na frente aqui de todos os agentes que percorrem aqui os 904 quilômetros quadrados do município de Coas Novas. Nós temos aqui o Francisco Cardoso, que é o açude lá do São Sebastião. Nós temos o Úrsula Medeiros, que é o açude do Distrito da Cruz. Nós temos aqui o açude do Totoró. Perdão, esses dois sangraram. O açude do Feijão sangrou. O açude do Totoró está com metade da sua capacidade, praticamente. O Dourado tem água para nos atender até o final do ano. Todos os barreiros e açudes pequenos estão completamente cheios. E aí, por que ser feito, ser decretado o estado de emergência no município de Coas Novas? Rapaz, vereador. Pois não, vereador? Só para o seu discurso, eu fiquei surpreso quando eu vi isso no blog de Robson Pires. Tá lá já estampado, saiu no blog? Está no blog de Robson Pires. Sim, me mandaram o link. E o município de Coas Novas decretou estado de calamidade pública por falta de chuvas. Eu não estou entendendo, isso está muito mal explicado. A gente precisa até, acho que, enviar um ofício para saber em que estado é esse calamidade. Porque, na verdade, está chovendo, as ruas e a zona rural, ninguém consegue andar com tanta buraqueira devido às chuvas. Aí você é surpreendido com o estado de calamidade por falta de chuvas, alguma coisa está errado. Eu queria só parabenizar você pela discussão, porque eu estava com isso aqui atrás da orelha, essa pulga, E você puxou agora esse tema importante, é bom que a gente oficialize a explicação para que a gente possa saber de fato o que se trata aqui. Obrigado, vereador. Vereador, o bom de tudo é que o estado de emergência decretado, ele só tem um objetivo que está no Diário Oficial. É a continuidade aí dos carros-pipa aí do Exército para abastecimento da zona rural. Segunda-feira, na sessão mesmo, o vereador Edmilson estava contando aqui todos. Acredito que o vereador Bastião, o seu também, o vereador Lucieudo, que estava também ocupando a primeira secretaria, deve estar lembrando. O depoimento aqui do vereador Edmilson, que está aqui nas dependências da casa, quando ele relatou que o carro-pipa foi lá para o Trangola, acredito, não foi? Quer dizer, a região do Totoró, e o carro-pipa ficou atolado. E aí o camarada disse, meu amigo, como é que você vai trazer água para uma cisterna que choveu e está cheio? Então, essa casa e a população de Coas Novas merece uma... O senhor deve saber muito bem que quando o município ele decreta estado de emergência, aí a lei tem uma bonança na lei. Que aí a gente pode, o executivo ele pode fazer várias coisas com dispensa de licitação e outras coisas que dá direito ele de fazer. Se tivéssemos realmente numa seca em que a gente não visse água em nenhum lugar do município, aí eu estaria aqui, seria o primeiro a parabenizar e dizer que estaria correto. Mas onde a gente anda na zona rural, a gente vê água, vereador Lucieudo, nos 4 cantos do município de Coas Novas.
O vereador Ezequiel está pedindo uma parte. Concedido, meu amigo vereador. Obrigado, vereador Marcos Xavier. Vereador Marcos Xavier, hoje chegando aqui no apartamento da minha irmã, eu vi essa postagem. Também me estranhei também, viu? E quero aí me compactuar, me juntar com a Vossa Senhoria, porque não pode. Esse decreto aí, eu acho que ele deve... Eu até pensei que fosse fake, mas como era vindo de um blog do rapaz aí, do xerife, né? Lá da cidade de Caicó, aí eu digo, pronto. Mas eu acredito que deva ter uma explicação. Uma explicação qual vai ser? Porque, como a Vossa Senhoria acabou de frisar, o reservatório do Bulugu hoje, São Sebastião, graças a Deus, sangrou por 2 vezes. Úrsula Medeiros, do Distrito da Cruz, sangrou. Do Catunda, cheio. O nosso Dourado, tomando água. E aí? Eu acho que esse decreto deve ser revisto. Obrigado, vereador. Vereador Ezequiel e demais pares. A CAERN, ela decretou estado de emergência aqui no município de Coas Novas? Não. Como é que o município está decretando? Se a CAERN não decretou, meu amigo Bolinha, a CAERN não decretou estado de emergência. E como é que a prefeitura está fazendo esse decreto? É o primeiro pergunta que a gente já começa, o primeiro passo. Segundo, eu tenho um irmão, né, funcionário da UFRN, e ele me falou que a reunião era ontem da Defesa Civil. Aí o decreto foi no dia 17, antes, inclusive, da Defesa Civil se reunir. E aí a Defesa Civil, ela não serve de nada, não? Porque ele não participou dessa reunião no dia 16. Né? Ele me falou no final de semana que haveria essa reunião. Né? Que a pauta da reunião seria o estado de calamidade, né? O estado de emergência. E aí, como eu tenho um hábito, qualquer um pode comprovar, se qualquer um dos senhores que estão aqui nas dependências da Câmara quiser aqui no nosso gabinete, o senhor vai ver lá todos os diários impressos, desde o dia 2 de janeiro de 2017 até o de hoje, dia 22 de junho de 2022. Certo? Então, eu tenho um hábito de imprimir e ler. Eu não fico olhando os outros, eu vou lá verificar. E aí eu pergunto, essas 2 perguntas eu faço agora para todos. Não tivemos a reunião antes da Defesa Civil, para dar apoio. Não tivemos a CAERN decretando estado de emergência. E aí? Como é que é decretado isso? E o pior, com as chuvas e os reservatórios, em sua maioria de pequeno e médio porte, todos sangrando. Tudo bem, mas vamos continuar. Agora, explicações nós vamos buscar. Em relação ao hospital, eu também fui procurado e tive, inclusive, hoje à tarde, lá novamente no hospital, e estive também conversando com Luana. Nós já temos aí, vocês que são funcionários da saúde, nós já temos no hospital mais de 15 dias o hospital com constante falta de água. Problema. E aí eu parabenizo mais uma vez aqui, Luana. Problema do hospital. Tubulação feita de 40 anos atrás. Mas a ela, tanto ela quanto a Delcia, estiveram hoje lá no prédio do hospital. Estiveram fazendo lá algumas análises. Eles vão fazer um relatório, vão entregar. Algumas medidas já foram tomadas, certo? Outras vão ser tomadas nos próximos dias. Mas a situação, eu falo aqui mais uma vez. Qual é o problema do hospital? O problema do hospital, para mim, hoje, chama-se orgulho. Porque, vereador Daniel, lá em 2017, está aqui, remanescentes, eu, o vereador Ezequiel que está em casa, a vereadora Leilza, o vereador Bastião e o vereador Ezequiel. Nós ingressamos naquela época, fizemos aqui uma audiência pública e o juiz deu a solução. E a solução seria uma denúncia dos vereadores, e os 13 assinaram,
entregamos ao juiz, doutor Marco Vinícius, e aí ele tomou a medida. Ele sequestrava dinheiro do Estado e aplicava diretamente no hospital. A gestão, meu amigo Bolinha, ela é quem fazia todo o processo. O dinheiro chegava na conta, uma conta judicial, eles compravam o que era necessário e o hospital se manteve. Nós estivemos o ano passado com a nova gestão. Está aqui o vereador Charles aqui de testemunha. E o que foi que a direção do hospital disse? Não havia necessidade nenhuma de fazer isso. Como é que um hospital, como é que uma gestão, ela simplesmente chega um grupo de vereadores e ela diz, não, não preciso da ajuda de vocês. Excelente. Se não quer ajuda da gente, então é porque lá está as mil maravilhas. Ou o hospital é de Alice, do conto de fadas, do país das maravilhas. E aí o que aconteceu? Nós vimos vários problemas surgindo. E qual é o problema de aceitar essa ajuda? Será que nós temos lá no hospital, nós temos um funcionário lá que tenha capacidade, como nós chamamos popularmente, um bombeiro hidráulico, para dar o suporte lá dentro do hospital? Será que nós temos? Será que toda a manobra que vai ser feita pelo pessoal da CAER, né, com a orientação do pessoal da CAER, lá tinha pessoas lá que tinham esse conhecimento, ou essa, digamos, habilidade? E aí, podia pedir ajuda a gente? Podia não, deve. O que nós comprovamos lá, vereador Iranilson, que o senhor também tocou no assunto anteriormente a mim, mas já estava aqui na minha pauta, é o segundo item da nossa pauta, certo? O que nós vimos lá foi o depoimento de um funcionário dizer, dei um expediente de 24 horas e saí sem tomar banho. Domingo. Mas ele disse, ontem faltou água novamente. E a funcionária, a enfermeira, quando saiu daqui para ir para a cidade dela, daqui da região do Seridó, ela também tirou um plantão de 24 horas, presidente Cosme. E aí ela saiu também sem tomar banho. Ou seja, 24 horas trabalhando dentro do hospital, chegando gente lá com Covid e fazendo os testes, porque ninguém me disse, eu comprovei mais uma vez hoje à tarde, e estava lá cheio a emergência do hospital, e sequer o asseamento, sua higiene pessoal, esse funcionário tem. E aí, meu amigo Bolinha, essa pessoa que vai e pega um transporte público, o velho ônibus a Jardinense, se ele está com um vírus aqui nas suas roupas, ele está espalhando pelo Seridó. Isso não é interessante? Isso não é interessante? Então, pode ser feito. Ainda bem que o nosso amigo Adelso, juntamente com o Luano, tiveram lá hoje, viram vários pontos que podem ser melhorados. Não é? Chegou água hoje, tinha água lá quando eu fui hoje à tarde, mas aí a água que está chegando no dia, ela está indo embora. Então tem vários problemas lá que foram detectados e que precisam ser melhorados. E aí eu pergunto, se o hospital hoje tivesse naquele mesmo patamar de 2017, se tivesse esse dinheiro aí na conta para ele fazer, será que ele poderia contratar mão de obra especializada para rever todos esses pontos? Ontem foi feita uma manobra de se usar a água mineral para lavar os pratos, para lavar as mãos e para usar em alguns pacientes. Ontem à tarde e à noite e hoje pela manhã, o hospital estava sem água mineral. Porque teve que se usar essa manobra para se evitar um problema maior. Aí eu pergunto, aqueles pacientes e funcionários que estão ali, todo santo dia, não merecem o nosso apoio? Um hospital regional não merece o nosso apoio? É desonra fazer isso? Então, para mim, se chama orgulho, quando não se quer ajuda. Porque se tivesse feito aqueles 4 anos,
o dinheiro que chegava lá e que era bloqueado, serviu e manteve o hospital. E se tivesse sido feito novo bloqueio, a gente não estaria nessa situação. É, no mínimo, imoral. Para que eu não diga outras palavras mais. Tá? Pois não, vereador Ezequiel? Opa! Obrigado, vereador Marcos Xavier. Vereador do clã do Xavier. Vereador Marcos Xavier, eu quero aí me somar à sua fala em relação àquele movimento que nós fizemos coletivo em nosso primeiro mandato, que foi que a vossa senhoria explanou muito bem aí, que surtiu efeito. Por que não fazer agora? Por que não fazer agora? Não é verdade? Apenas só mudou de gestão, né? Mas muitos problemas vêm acontecendo. Eu gostaria de aproveitar aqui agora e solicitar pela mesa diretora, presidente, sábado eu passei a tarde no PA. Passei a tarde, eu acho, de 3 até umas 8 horas da noite. O que é que acontece? Lá está todo mundo junto. Pessoas com suspeita de Covid, certo? E ali crianças de braço. E eu vi a necessidade, e então vou aproveitar essa parte que eu pedi ao vereador Marcos Xavier e solicitar pela mesa diretora que a prefeitura, que a Secretaria de Saúde, a Saúde, reabra o centro do Covid. Viu? Espero que abra o centro do Covid. Solicito também à Secretaria de Saúde que coloque, pois sábado pela manhã eu estive no hospital. Sábado de manhã no Hospital Regional Mariano Coelho, onde a porta de entrada é de responsabilidade do nosso município, que volte a colocar aquelas tendas, pois estava assim, de pessoas. Né? Então coloque-se aquelas tendas novamente, reabra o centro do Covid. Olha aí o nosso companheiro Cleber. Cleber, que o Senhor Jesus restaure a sua saúde e da sua família, que ele vai restaurar, só ele pode. Né? Então fica aqui o meu registro, presidente. Como hoje é a última sessão, amanhã mesmo a mesa diretora entra com um ofício solicitando a abertura do centro do Covid em Currais Novos. Obrigado, vereador Marcos Xavier. Obrigado, vereador. O clã do Xavier agradece a lembrança. E eu posso lhe adiantar uma coisa, vereador Ezequiel. Hoje nós fomos comunicados, né, todos os professores de educação física que fazem parte da rede municipal, estadual e particular, foram notificados pela Secretaria de Educação que o Geraldão, a partir de amanhã, está interditado e vai ser transformado lá no centro de Covid. O centro de Covid vai ser instalado no ginásio, o Geraldão, a partir de amanhã. Então, vereador, boa lembrança, mas a gestão já se preocupou com isso e vai ser no Geraldão a partir de amanhã. Agora, eu, assim, a exemplo de outros professores de educação física, a gente só não consegue compreender por que no ginásio Geraldão. Já que o esporte, né, a atividade física, é o maior aliado que nós temos para combater todo e qualquer tipo de doença. E aí, por que não colocar em outros locais e colocar no ginásio Geraldão? Inclusive, nós vamos ter aí a competição aí, o Gil Vernes, né, outras competições mais. Tudo bem, é para evitar aglomeração? Aí eu pergunto, nada contra o presidente Cosa, mas aí não pode ter uma atividade física, não pode ter uma aula de educação física, não pode ter uma competição esportiva, mas pode ter festa? Ou tem um, ou tem o outro, ou não tem ninguém. Então, para mim, é uma incoerência, a exemplo de todos os professores de educação física, as quais nós nos comunicamos hoje, que foram eles que passaram para mim, imensa, tremenda. Não é? Porque eu não consigo compreender, vereador Daniel. Vamos fechar o Geraldão para não ter nenhuma competição. Mas vai ter o Forró Novos? Vai ter o São João? E aí? Por que proibir um não proíbe o outro? Então, ou libera todo mundo ou fecha todo mundo. Não é? Esse é o meu questionamento. E antes que alguém fale, está aqui um representante aqui da classe artística, eu não sou contra fechar ninguém. Agora, não pode fechar também
o meu espaço de trabalho, que eu sou professor de educação física, e aí eu vejo o meu aluno na festa. Recebi um convite agora à noite. Pessoal, sábado de noite, venha para cá que a gente vai fechar aqui a rua e venha dançar um forrozinho com sua família. Mas eu já disse a ele hoje que ele não vai treinar mais. Aí, olha a incoerência. Não está incoerente? Para mim isso é complicado. E para encerrar, presidente Edmilson, há um caso aqui que me preocupa. Nós temos uma situação que eu vi por um acaso. Eu fui visitar lá o antigo prédio do PET, que fica justamente em frente ao Geraldão, onde vai ser a sede, ou já está sendo a sede dos bombeiros. E aí, olhando, eu vi aquela geladeirazinha lá ainda. Aí eu, oxe, essa geladeira ainda está aqui? E aí me chamou a atenção porque eu sabia que naquela geladeira guardava vacinas e etc e tal. E aí, curiosamente, eu abri, e aí eu vi algumas dezenas ou centenas, sei lá, que eu não contei, de vacinas. E aí sou curioso, tirei a foto e fui pesquisar o que é. Rapaz, elas são vacinas para a campanha que vai ser feita agora, inclusive, em julho, não é? Contra a raiva. Elas são de 2020. Elas se vencem agora em julho de 2022. Que para mim já é estranho. Ou seja, pela quantidade é sobra de vacina de campanha anterior. E aí eu fico me perguntando por que ela não foi aplicada, a vereadora Leilson, que também é uma defensora dos animais, por que ela não foi, esse restante de vacina não foi aplicada, né? Porque termina a campanha, a gente sabe que não vacina 100%. E por que elas não foram aplicadas, né, que não houve uma continuidade, como existia anteriormente. Quando eu olhei aqui, então eu pedi ajuda a veterinários. Essa vacina aqui, ela é feita com o vírus inativo, RA inativo, esse tipo de coisa aí que o pessoal da saúde aí fala melhor do que eu, tranquilamente. E aí me chamou a atenção um outro fator. Acredito que todo mundo aqui lembra. Há uns domingos atrás, nós tivemos um acidente de helicóptero, né, que vitimou 3 pessoas, inclusive um que a gente conhece demais, amigo da nossa juventude. E naquele momento, com as novas, faltou energia por mais ou menos 13 horas. Eu tenho 2 perguntas, e aí a orientação veterinária que eu recebi, inclusive de uma diretora de hospital veterinário do IF, foi só uma. Só quem pode atestar isso é o veterinário contratado, porque aqui não é efetivo, infelizmente, é contratado pela prefeitura. Primeiro, saber se essas vacinas, elas ainda podem ser aplicadas. E, principalmente, se o fato de nós termos 13 horas sem energia, aquela geladeirazinha ela conseguiu manter na temperatura ideal, que eu acredito que os senhores sabem muito melhor do que eu. Eu já estou vendo aí algumas cabeças balançando, dizendo que não tem condições. E aí eu pergunto, essas vacinas, elas serão utilizadas? Porque se elas não serão utilizadas, por que elas ainda estão sendo mantidas ainda lá na geladeira? E aí eu fui procurar saber mais, havia um montante maior do que o que eu fotografei, e que inclusive ela está lá no prédio do SESI. Acredito que o pessoal aí deve confirmar a veracidade dessa informação. Mas a minha preocupação, vereador Daniel, o senhor também defensor aqui da causa animal, e aí essa casa tem que pedir que o veterinário da prefeitura ateste isso aqui. Porque o que eu não quero para mim, eu não quero para ninguém. E se o animal não é ser humano, mas ele é um ser vivo e filho de Deus, assim como nós também somos. Se eu não faço nada de ruim para com os meus animais, eu também não quero que ninguém faça para com os dos outros. E aí a gente tem que saber do veterinário. E aí temos que ir atrás
e provavelmente a partir de sexta-feira eu estarei, porque amanhã eu tenho um dia todinho de aula e nós temos atividades juninas na nossa escola. Essas vacinas, elas serão utilizadas? Primeira pergunta. Segundo, elas ainda estão em boa qualidade de uso? Porque elas têm que ser aferidas, testadas. Porque se não forem, qual vai ser a reação para os animais? Ao invés de ajudarmos, nós podemos estar causando um problema para os animais do nosso município. Então, esses 3 temas aqui foram os temas aqui da nossa pauta de hoje. Eu acredito que, em defesa da população... Vereador. Pois não, vereador? Não, só com relação à questão das vacinas, professor Marquinhos. Primeiro, né, elas devem estar guardadas ainda. Eu estou aqui em suposição porque não tenho conhecimento da causa, né? Mas, quando eu fui secretário, a gente tinha esses procedimentos, né? A vacina ela não pode ser descartada de qualquer forma, né? Existe um controle, certo? Se elas estão ainda na geladeira, certo? É porque justamente tem que ser feita essa aferição, inicialmente, para saber se vai poder ser descartada ou não, né? Então, se retirar ela da geladeira, então ela já vai se estragar. Então, logicamente, tem que ficar guardada até que seja realmente, né, aferida pelo veterinário responsável, certo? E ela não pode ter qualquer tipo de descarte, assim como qualquer medicamento, né? Tem que ser para nenhum lixo especial, não pode ir para aterro sanitário, nem para lixão, né? Existe a Serquipe, que é quem faz o recolhimento, né, de todo o lixo biológico, né, e hospitalar, aqui tanto dos postos de saúde como do hospital. Então, eu acredito que seja esse o motivo ainda dessas vacinas estarem ainda na geladeira. Obrigado. Eu agradeço suas palavras, vereador João. O que me causa estranheza nesse ponto aqui, por isso que eu vou conversar diretamente com o veterinário, é que talvez nem ele saiba que aconteceu isso. E nem ele sabe, talvez ele nem saiba onde é que elas estão. Pela seguinte situação, todos os veterinários que eu conversei, esse teste ele não precisa ir para um laboratório e nem demora dias ou meses. Ele é feito rapidamente e o veterinário tem condições de verificar imediatamente. Então, pelo tempo que fazem, basicamente quantos dias? 20 dias já? Né? Do acidente, vamos colocar 18 dias? Né? Nós já temos mais de 2 semanas. Então, já deveria ter sido feito, né, a verificação de todo esse material, principalmente porque ela vai ser utilizada agora no mês de julho. E aí, por que eu estou falando isso? Principalmente se contava-se com essas vacinas, e que são muitas, contavam-se com essa vacina, e que são muitas, se elas não têm mais utilidade, se elas serão descartadas, então a Prefeitura Municipal de Coarne Nova ela vai ter que correr contra o tempo para que ela consiga comprar ou adquirir outras para substituir essas. Então a gente tem que verificar tudo isso aqui, e aí a minha estranheza em relação a tudo isso. E aí o meu cuidado, antes de trazer essa pauta para cá, né, de verificar com os especialistas. E aí, como eu não vi nenhuma movimentação e também não tive tempo, não consegui também encontrar o veterinário contratado pela Prefeitura, eu espero encontrar ele até sábado para que ele possa me dar essas informações. E o que a gente não quer é que esses animais venham ter algum tipo de problema. Se as vacinas estiverem ok, possam ser utilizadas, nós estamos aqui parabenizando. Caso contrário, que sejam descartadas, sejam adquiridas outras e que sejam respeitados também os direitos dos animais. Sem mais para o momento, uma boa noite a todos.